Amigos e amigas que acompanham a Motivos Produções em nossas redes sociais e, é claro, aqui no nosso canal do YouTube. Agora estamos desembarcando na belíssima cidade de Petrópolis, a grande e imponente cidade imperial. Estamos aqui às margens da Catedral de São Pedro de Alcântara para falar de um brasileiro que muito nos orgulha. É claro que eu estou falando de Alberto Santos Dumont. Nascido em Minas Gerais, Dumont muda-se para São Paulo, onde passa a residir. Mas só que o nosso querido e amado Santos Dumont tem uma aparição bacana também aqui na cidade de Petrópolis, onde inclusive existe a Casa de Santos Dumont. Será que a gente encontra essa casa por aqui? Que será que ela vai nos revelar? Vem com a gente, continue conosco nesse passeio pela bela cidade de Petrópolis. Estamos no nosso tour, saindo aqui agora do Palácio de Cristal, muito visitado aqui na cidade, em busca da Casa do Homem, né? Fim de tarde já quase. O moço também era atleta, senhor Santos Dumont, além de grande inventor à frente do seu tempo, vou aprendendo um pouquinho também por aqui, me exercitando, levando comigo também o meu amigo Carvalho aí nas lentes, atrás da Casa do Homem. Acho que a gente encontra. Meus amigos e amigas, eu tô deveras emocionado, porque depois desse dia inteiro andando aqui por Petrópolis, passando pelos pontos turísticos da cidade, finalmente encontramos o belíssimo 14 bis. Santos Dumont se consagra como o pai da aviação. E ele não estava sozinho não, tinha uma plateia de um grande público e também, é lógico, jornalistas para registrar o fato. Sim, senhoras e senhores, eu posso dizer com pompa e circunstância, chupa, irmãos Wright! Aqui é Santos Dumont! Meus amigos, o que será que levou ao grande pai da aviação ir parar aqui na cidade de Petrópolis? Confesso a vocês que eu estou curioso para saber o que nós vamos encontrar lá na casa desse grande mestre. Vamos ver quem vai nos receber por lá e o que essa pessoa vai nos contar. Acompanhe! Chegando à casa do nosso ilustre aviador, nós podemos encontrar as invenções logo na entrada, viu? Essa escada aqui é uma escada que você, obrigatoriamente, para subir, tem que começar com o pé direito. Coisa boa isso. Olha, estamos chegando na casa do nosso grande Alberto Santos Dumont. E quem tem amigo, meus amigos, dá motivos, uma redundância aqui, nunca está sozinho.
Nosso amigo Cláudio Gomide, responsável, detentor por toda essa história aqui no Museu da Casa de Santos Dumont, abriu as portas e vai fazer um tour aqui com a gente guiado, falando da história do nosso querido e grande aviador e contando também um pouco dessa história dessa casa, que eu acho que tem muita história, né, Cláudio? História não falta, não é mesmo? É impactante a gente imaginar que ele poderia ter construído a casa em qualquer lugar do mundo, tendo em vista que Santos Dumont era a maior celebridade em torno de 1914. Então, de antes do 14 bis para cá, mas assim, o auge da visibilidade dele nesse período, então ele era amigo da princesa Isabel, que indica que ele deveria conhecer a cidade que a família tanto amava. A família já estava no exílio, ele vem para Petrópolis, se hospeda aqui no hotel do lado, que era o Hotel Palace, hoje o prédio da universidade e o Relógio das Flores, e ele vislumbra essa localidade íngreme, acidentada, encantado, por isso que a casa chama A Encantada. E ela está aqui para atender a todos vocês que querem um pouquinho mais da casa de Alberto Santos Dumont, que é um loft, digamos, nos dias de hoje, tudo muito compacto, muito minimalista, mas como toda a vida dele, desde a casa onde ele nasceu até aqui. Então, como eu estava te falando, Santos Dumont nasce na cidade de Palmira, hoje cidade de Santos Dumont, Minas Gerais. Ele vai para Rio das Flores ainda pequeno, onde é batizado. Dali, as invenções do pai para as locomotivas, para o cultivo de café, ele vai para Ribeirão Preto, interior de São Paulo, onde hoje tem o distrito de Dumont, uma cidadezinha, na verdade, que ali é que impulsiona todas as invenções e todo o incentivo do pai. Então, dali ele vai para Paris, nós temos um fragmento de uma carta onde o pai incentiva ele nessas questões de invenção, e isso vai fazer com que ele vá para Paris, se especializa, estuda, ele era um autodidata e ele, com todo o dinheiro que ele tinha, ele simplesmente fez o avião. É muita riqueza. O Cláudio vai falando, vai passando um filme na nossa cabeça, vai dando mais vontade, aguçando essa vontade de conhecer mais da vida de Santos Dumont. E nós vamos conhecer, porque sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um tour pela casa sozinho, um pouco aqui olhando, o Cláudio vai me permitir isso. Claro. Enquanto ele, que sabe tudo, vai contar um pouquinho mais dessa história. Tchau, tchau. Então, essa casa tem uma característica, ele não tinha cozinha. Por quê? Santos Dumont se hospeda no prédio do lado, gostou do serviço de gastronomia, de toda a situação que acontecia para o almoço e para o jantar. Então, ele tinha telefone, imaginem vocês, em 1918, ele já tinha telefone, luz elétrica e chuveiro aquecido. Então, ele não se fazia necessária a cozinha, mas ele tinha uma mesa de refeição, que por esse telefone ele ligava para o hotel e o hotel mandava o serviço aqui. Digamos que Santos Dumont também inventou o delivery, porque era esse mecanismo que a gente usa hoje em dia e que ia acontecendo tudo isso na vida de Santos Dumont, muito prático e bem minimalista. Então aqui é todo o nosso mobiliário da casa é original. As mesas, as cadeiras, os móveis em vime. Santos Dumont tinha 1,52, as pessoas às vezes estranham o tamanho, mas é justamente para acomodar ele, mas tinha os espaços para as pessoas que visitavam, ali uma mesa de estudo, que ele trabalhava em pé, todas as cartas originais que a gente preserva, elas estão em vidros com insufilme para que a claridade e o sol não deteriore. A gente tem essa parte de cima, que é a parte do quarto e do banheiro, que é sempre uma curiosidade. E aí eu queria chamar a atenção aqui, vem aqui comigo, que Santos Dumont tem o projeto original da casa, que ele, através do amigo Eduardo Pederneiras,
eles criam uma situação da casa. Essa planta é original, o documento que antecede é um documento da antiga Companhia do Império, hoje Companhia Petropolitana de Registros, toda a cidade de Petrópolis passa por ali nos registros, e aqui ele elabora a casa dele do jeito que ele queria. Os livros originais dele, ele era um leitor voraz, então tem a coleção de Victor Hugo, que era uma das características de Santos Dumont. Aqui o livro, O que eu vi e o que nós veremos, que é um livro que foi escrito nessa casa, que é os impactos que ele descreve sobre a aviação. Aqui já nós temos uma coleção de fotos de época, a começar por essa, que é do Fluminense, para quem torce pelo Fluminense. Santos Dumont era o sócio número 11, então aqui ele está no ar, arbitrando um jogo, ele com o primeiro carro, que ele está dirigindo com o irmão, ele adorava cachorros, ele cria um mecanismo de corrida para o cachorro que vem servir para as Olimpíadas, por isso Santos Dumont tem o título de Pierre de Coubertin. Aqui é a casa onde ele morou em São Paulo e já com os carros, ele recebendo o prêmio Dutch pelo voo do 14 bis ao lado da Princesa Isabel. Ele com o sobrinho, é a última foto dele, ele em Buenos Aires, sorrindo, todas as medalhas e selos comemorativos que o museu recebe em comemoração e em saudação a Santos Dumont. Agora eu quero convidar vocês para a gente conhecer o banheiro e o quarto. Então, estamos aqui no quarto de Alberto Santos Dumont. Um quarto completamente diferente do que a gente possa imaginar. Aqui seria a cama, ele posicionava o colchão, que era guardado atrás da porta do banheiro. Ele já tinha telefone, como eu disse anteriormente, então esse mecanismo todo de telefone, que a gente não viveu com isso, mas a gente no Brasil só vai ter ligação direta anos depois, então tem esse mecanismo. Isso é também um documento raro, que é o catálogo telefônico da época, aqui já mostrando Santos Dumont como assinante. E essa bancada, ela servia como quarto e também como mesa de trabalho. Era multiuso, digamos assim. O armário dele, a maleta original, e ele tinha, como eu já falei, uma coisa bem minimalista, mas que atendia a tudo que ele queria. Mas se a gente for aos ambientes que ele morou na Alemanha e na França, também são todos muito pequenos, mas cômodos, atendendo à sua necessidade. A mesma coisa em Ribeirão Preto, em Rio das Flores e em Santos Dumont. E vamos ao banheiro. Então, estamos no banheiro de Alberto Santos Dumont, todo mobiliário original e preservado. Imaginem que ele cria um boiler, hoje assemelha-se ao boiler que a gente conhece a gás ou elétrico. Ele fazia um mecanismo a álcool, onde aquecia a água. Com essas duas cordinhas, ele temperava a água quente e fria, e ele tinha um banho aquecido. Isso é um diferencial, porque esse é o chuveiro original da casa, ou seja, Santos Dumont esteve por aqui manuseando tudo isso. E esse é o universo de Santos Dumont, que é essa coisa diferente, essa coisa nova, que a gente está sempre se preocupando com o que o turista vem nos visitar e chamar a atenção para a curiosidade de Alberto Santos Dumont e enaltecer o nosso herói, o nosso homem que poderia, como brasileiro, já falei, poderia estar em qualquer lugar, mas não, ele honra o Brasil, ele é extremamente voltado ao Brasil, porque aquela é a bandeira original, que quando ele estava na casa ele hasteava, ela foi restaurada, uma parceria muito grande com restauradores, com o Museu Nacional da China, 100% gratuito, e também com a Luciana, que é uma restauradora em Petrópolis, que foi contratada para isso, que exige uma coisa, o mecanismo têxtil, a restauração têxtil, ela é muito complicada.
mas está aí e a gente cada vez mais a preocupação de nós enquanto museu é trazer a necessidade de um museu vivo, um museu que recebe as pessoas e sempre com novidades, para enaltecer o que você disse muito bem, que é essa personalidade que é Alberto Santos Dumont. Olha, vocês que nos acompanham na Motivos Produções sabem que eu sou louco, apaixonado por chapéus, né? Vocês estão vendo aqui que eu tô com um chapéu de feltro na cabeça. E aí me deparar com o chapéu original de Santos Dumont, Panamá, aqui nesse museu, eu fiquei muito encantado. Eu estou encantado nessa busca desde o início. E aqui posso dizer que estou mais do que encantado, estou emocionado. Vale a pena a visita, vale a pena conhecer esse espaço de história que nos enriquece, que nos encanta e que nos faz melhorar e evoluir como pessoa. Afinal de contas, conhecer a história de um brasileiro que muito nos enobrece. E aí vou chamar novamente aqui, Cláudio, vem para cá, conta a história. Por que Santos Dumont usava esse chapéu? Bom, ele era chamado na época de dandy. O que queria dizer isso? Uma pessoa elegante, bem vestida, um pouco à frente dos padrões de moda. Então ele usa um chapéu que ele ficou com a... Ele perde o prumo, digamos assim, do momento que ele sofre uma pane num dos balões, ele incendeia e com o chapéu ele tenta abanar e apagar aquele fogo. Na verdade, ele cai. Isso virou moda. Quando ele desembarca, todo mundo queria fazer aquele chapéu. Esse chapéu é originalíssimo, é uma doação do sobrinho neto, Jorge Dodsworth. O Dr. Jorge está vivo, mora no Rio de Janeiro. Temos um outro sobrinho bisneto, que é o Alberto, que mora na cidade de Petrópolis e que nos visita constantemente. E a família participa muito aqui da Encantada. Nos eventos, em comemorações, a gente sempre tem um membro da família referendando tudo isso. E isso vem de encontro ao que eu falei para os senhores, a manter o museu vivo, não só com os parentes, mas trazendo informação a cada dia. Esse móvel tem uma característica de que ele está na altura de Alberto Santos Dumont, 1,52 m. Olha, desculpa aí, tá? Vocês viram o Cláudio falando que o chapéu ele tem um significado de elegância e também de nobreza. Fazer o quê, né, Cláudio? Pois é. Vamos com a gente. Então, aqui é a sala de exposições que leva o nome do Jorge Dodsworth, sobrinho neto que a gente falou agora há pouco. É uma iniciativa da Força Aérea Brasileira que tem todo o acervo de documentos, fotos originais da vida de Santos Dumont. É uma trilogia, eles já começaram com o mundo falando de Santos Dumont, com o Brasil falando de Santos Dumont e hoje a gente vai lançar numa itinerância da Força Aérea Brasileira, a arte falava de Santos Dumont. Este é o livro, é um livro de registro. Então aqui a gente pode ver que todo tipo de arte foi feita para Santos Dumont. Imagina essa, 1902, Paris. Então a gente tem, é o que eu falava, a importância de Santos Dumont. Outra ilustração de 10 de novembro de 1901, La République. Então são itens muito interessantes que a gente vai estar exibindo. Hoje temos 7 gravuras aqui que estarão trabalhando aqui na nossa exposição. E tudo isso, eu acho que a gente, é o que eu volto a insistir, a importância de Alberto Santos Dumont para a história, para o Brasil e para o mundo não pode ser
falado menos, ela tem que ser enaltecida a cada instante, a cada momento, porque é impressionante de que a gente tem uma série de coisas que a gente vive isso. O nosso amigo aqui, o cinegrafista, está com relógio de pulso. É através do amigo dele, Cartier, Messier Cartier, que eles elaboram a criação do relógio de pulso. É ver o quanto Santos Dumont nos traz subsídios de invenção. Ele criar uma bicicleta que tem um mecanismo, ele criar alguns objetos que venham nos favorecer na vida toda. Então não é só o avião, né? Ele tem toda assim, nós temos essa mesa ali fora, que é uma mesa alta que ele usava em Paris, justamente para a pessoa ter a experiência de almoçar ou de jantar nas alturas. Então, é toda uma informação. E o detalhe, Santos Dumont não patenteou absolutamente nada, exatamente para que a humanidade pudesse usufruir de tudo que ele tem, de tudo que ele fez, quer dizer, ele fez para ele, para você e para o mundo. Então isso é uma genialidade, não é para todo mundo. Projeto aqui com o Museu da Infraero. A exposição está belíssima e assim, a gente estava falando um pouco agora com as câmeras desligadas sobre a importância da gente estender esse ensino, esse conhecimento do Santos Dumont às escolas, tanto as escolas das redes públicas quanto também das redes privadas. Sim, porque é formação, né, Cláudio? É verdade. Então eu acho que nós temos que ter conhecimento dessa grande importância e nada melhor do que as escolas para socializar isso. Acho que deveria ser obrigatoriedade na grade curricular. Não, né? Sem dúvida. A história é muito longa, mas eu vou te contar uma coisa bem rápida. Certa vez, organizando os e-mails aqui do museu, eu acho um e-mail muito bacana, muito extraordinariamente bacana, mas assim, duvidoso. Eu me informei daquilo tudo, fui aos meus superiores e os superiores, não, Cláudio, acho que é melhor que você vá. O museu, junto com outros segmentos da Força Aérea, fomos convidados para visitar o Museu Aeroespacial da Coreia do Sul, em Seul. E a gente vai para lá numa estrutura muito boa, oferecida pelo governo coreano. E aí o que acontece lá? Naquele ano, em 2022, a Coreia do Sul celebrava 100 anos do primeiro voo coreano. Totalmente inspirado em quem? Santos Dumont. Sim. Naquela época tinha uma influência francesa nas reminiscências no início da Coreia. E é através disso que eles conhecem as informações de Santos Dumont. Esse senhor faz esse trabalho e voa. Pois bem, é uma história linda. A gente visita o museu, o que eu encontro no museu? O 14 bis. Tem uma sala do 14 bis e uma sala para Santos Dumont. Onde que você, brasileiro, ou a gente aqui podia imaginar que em Seul tem isso? É verdade. São outros países valorizando a nossa cultura e a gente tem que conhecer e conhecer cada vez mais. Para um país que não valoriza o seu passado, fica difícil de entender para onde vai. Exatamente, exatamente. Todos os países que participavam, 22 países, de alguma forma trabalham com a informação ou de escolas de aviação ou de escolas de aprimoramento para a aviação. Então todo mundo sabia quem era Santos Dumont. Né? Uma das escolas mais importantes é a escola da Ásia, né? Em geral, Coreia e China, todos sabiam, todo mundo tinha essa informação. E aí você chega aqui, a pessoa vem ao museu e acha que Santos Dumont ainda mora aqui. Não é brincadeira. E não é só a parte do conhecimento histórico, não. A parte de incentivo, né? Incentivo. Quando você conhece o quanto a história de Santos Dumont te incentiva. Exatamente. Incentivos pequenos. Porque um inventor naquela época, muito à frente do seu tempo. Isso é lógico, né? Você falou tantas coisas aí pra gente. Então eu acho que tinha que ser obrigação mesmo a gente colocar Santos Dumont nesse currículo aí. Sim, e pelo menos que tivesse informação constante disso, né?
mas a gente vai vencendo, aos poucos a gente consegue. Vamos, nós Né? somos... Aqui é uma réplica da Demoselle, que foi recentemente restaurada, com um artesão lá da cidade de Santos Dumont. Então ela está aí sendo apresentada. Desculpa a minha ignorância, o que seria a Demoselle? A Demoselle é um segundo avião, digamos assim, que ele cria, né, já para mostrar uma outra forma da dirigibilidade. Então olha aqui, ela é bem diferente do 14 bis, o 14 bis está ali. Então uma foto importante da época. Sim. Aí tem aquela polêmica, quem inventou? É Santos Dumont ou os irmãos Wright? Bom, nós somos brasileiros, vamos defender Santos Dumont. O americano tem um sentimento de pertencimento e de bairrismo que ultrapassa um pouco o que a gente está falando. Mas assim, pensando tecnicamente, Santos Dumont voa com os meios próprios, de forma pública, reconhecida em toda a mídia naquela época. Os irmãos Wright têm o seu valor, uma coisa trabalha com a outra, mas quando eles dizem que voaram em situação fechada e usavam de uma catapulta para impulsionar o avião. Então acho que os dois têm mérito, mas é importante que a gente tenha esse reconhecimento a Santos Dumont. Ô, Cláudio, eu fiz uma brincadeira na chegada aqui com os irmãos Wright. Fecha os ouvidos aí, fecha os ouvidos. Falei assim, chupa, irmãos Wright, porque aqui é Brasil, Santos Dumont. Tá certo, a gente precisa enaltecer. E tá certo, não, eles têm Santos Dumont e os irmãos Wright tiveram contato. Então uma coisa trabalha com a outra, ninguém está sozinho. Olha, agora o meu bairrismo não deixa não. Por que já que voou, voa de novo na frente de todo mundo? Exatamente, exatamente. O que é? É um preço, mas tá certo, né? Tá certo, lógico. A aerodinâmica que é usada hoje nos grandes jatos ainda trabalha com a invenção de Santos Dumont. Missão cumprida. Olha, estou revigorado, saio daqui com a minha bagagem repleta de conhecimento e parte, né, posso dizer que um culpado disso tudo é o meu amigo Cláudio, viu? Que isso, foi um prazer. Coisa boa, Cláudio. Imagina, é um prazer recebê-lo, receber toda a sua equipe e quanto mais a gente divulga de Santos Dumont, melhor. Então voltem sempre, a gente está aqui de terça a domingo, de 10 da manhã às 5 da tarde. Venham a Petrópolis, visite a cidade, tem inúmeros outros atrativos e você volta mais. Tem muita história para contar. Voltarei. Siga a gente aqui, olha, no nosso canal do YouTube. Não fique de fora, porque muita coisa boa está passando por aqui. E hoje, meu amigo Cláudio Gomide, aqui no Museu e Casa de Santos Dumont, em Petrópolis. Finalizando o nosso tour aqui pela cidade serrana de Petrópolis, conhecemos a casa do imponente Alberto Santos Dumont e eu, que não sou bobo nem nada, vou curtir a noite petropolitana. Estou hospedado aqui pertinho, grande abraço para você, venha curtir as delícias dessa terra e apreciar as maravilhas que temos aqui na nossa Serra de Petrópolis. Um abraço, tchau, tchau, porque eu estou hospedado aqui pertinho. Fui!